Saiba Direito aqui na Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. Meu nome é Guilherme Colim e hoje entrevistarei o doutor Marcelo Armiliato de Jesus. Antes da entrevista, ele me pediu para não dizer que ele é um advogado fodão, não dizer que ele é o cara mais inteligente que eu conheço na área previdenciária. Opa, previdenciária não, né? Na área trabalhista, desculpa. Na área trabalhista. O doutor Marcelo me pediu para omitir essas informações de você que está em casa, mas eu sou escravo da verdade. Então, elogio a sua humildade, mas aqui não levo ninguém para compadre, não escondo nada, nem qualidades, nem defeitos. Hoje falaremos sobre o limbo previdenciário. O que é o limbo previdenciário? É quando o segurado do INSS, que também é trabalhador, também é empregado, se transforma numa bolinha de ping-pong. O INSS joga o empregado para a empresa e a empresa joga de volta para o INSS. E muitas coisas, muitas circunstâncias podem acontecer. Às vezes o empregado deseja voltar para a empresa e a empresa não aceita. Às vezes o empregado deseja ficar no INSS e o INSS não aceita. E como é que fica o empregado durante esse período? Falaremos então sobre o que fazer do ponto de vista do empregado, o que fazer do ponto de vista do empregador. Falaremos sobre demissão discriminatória. E eu acho que eu vou mudar de nome aqui, vai ser prensa. O nome do programa vai ser prensa, eu aperto entrevistado. Doutor Marcelo, pronto para ser apertado? Tudo bem, Guilherme? Tudo certo. Queria primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando aqui contigo, o teu canal Saiba Direito, na Rádio Armazém. Aliás, o teu canal Saiba Direito está com quase 10 mil seguidores. Quase 10 mil. Não, então é uma satisfação muito grande estar aqui novamente e poder aí esclarecer questões justamente relacionadas ao direito do trabalho e direito previdenciário. Né? Dessa relação surge aquilo que tu falou, um limbo previdenciário. Então, ping-pong. Um ping-pong, também conhecido como ping-pong. E no sentido figurado, até o limbo previdenciário seria aquele lugar onde são deixadas aquelas coisas sem importância, aquelas coisas esquecidas, né? E é mais ou menos isso que acontece com o trabalhador quando ele retorna de uma alta previdenciária, se apresenta na empresa, então muitas vezes os problemas começam a surgir a partir daí. Doutor, antes da gente começar no assunto, seus telefones de contato, redes sociais, telefones de contato, como é que as pessoas que quiserem mais informações, mais esclarecimentos adicionais lhe encontram? Bom, meu telefone é 51-99275-1233 ou 3228, 51 também, né? 3228-1219. Rede social é o meu escritório, CRJ Advogados. Pode procurar no Facebook ou no Instagram. Perfeito. Agora vamos voltar para o tema. Tá. Bom, então nós temos uma situação daquele trabalhador que sofreu um acidente ou então que está incapaz por alguma doença e ele busca o órgão previdenciário, busca o INSS e consegue um benefício. O antigo auxílio-doença, o atual benefício por incapacidade temporária, e fica nessa condição por alguns meses, às vezes até anos assim. E aí chega o dia que o INSS faz lá a dita perícia e esse segurado então recebe a sua cartinha comunicando a sua alta, comunicando o fim do benefício previdenciário. O procedimento é que esse trabalhador, estando ele obviamente vinculado a uma empresa, que ele se apresente a essa empresa e ele vai então passar pelo médico do trabalho dessa empresa, fazer um exame de retorno ao trabalho que nós chamamos. E nesse exame de retorno ao trabalho tudo pode acontecer. Tendo alta do INSS, ele tem a opção de voltar para a empresa, mas se ele se sentir inapto, não é o tema da entrevista, é um comentário adicional. Se ele se sentir incapaz, ele pode pedir a concessão do benefício previdenciário, a prorrogação do benefício previdenciário via judicial, né? Mas o recomendável é que ele se apresente na empresa, tá? Para que ele tenha essa avaliação da empresa, o médico da empresa. E o médico da empresa pode dizer:
você realmente permanece incapaz para o trabalho. E aí entra nessa situação aí de ele procurar, então, uma ação judicial contra o INSS, levando argumentos para o juiz, solicitando uma nova perícia contra o INSS para comprovar a sua incapacidade. Agora, o médico da empresa também pode dizer o seguinte: olha, você está apto para retornar ao trabalho. Realmente está apto para retornar ao trabalho. Nessa condição, onde o INSS diz que ele está apto e o médico da empresa diz que ele está apto, ele ainda pode dizer não. Eu me considero inapto para o trabalho. Ele entra com uma ação judicial contra o INSS. Entra com uma ação judicial contra o INSS e comunique o seu empregador. Não esqueça de fazer essa comunicação, inclusive referindo o número do processo. Referindo, olha, eu me considerar ainda incapaz para o trabalho, conforme documentação médica, ingressei com uma ação judicial contra o INSS, processo número tal. Tá? Porque aí você não vai correr nenhum risco de eventualmente ser o empregador tentar uma configuração de abandono de emprego. E ele também pode voltar ao trabalho, seguir trabalhando e ao mesmo tempo discutindo com o INSS. Pode voltar ao trabalho, seguir trabalhando e ao mesmo tempo fazer essa discussão com o INSS. E quando a ação tramita contra o INSS, ele segue trabalhando, ele recebe o salário enquanto trabalha, mesmo incapaz. E quando se ganhar a ação no final, recebe o retroativo, inclusive pelo período em que trabalhou. Isso, exatamente. Agora, a questão que fica é quando há essa bolinha de ping-pong que o Guilherme falou, né? Vamos supor que o INSS diga que ele pode trabalhar, que ele está apto para o trabalho, e a empresa diga, não, aqui você não vai trabalhar. Situação muito comum. Você não está apto, segundo os meus critérios médicos, você ainda não adquiriu sua capacidade plena para o trabalho. E aí? Como é que esse trabalhador fica? Lembrando que é do empregador a responsabilidade por algum acidente de trabalho. Então, dependendo, o segurado é motorista de caminhão. A empresa não deseja se submeter ao risco de entregar a direção do caminhão para aquela pessoa que está tomando medicamento, por exemplo, que causa um efeito colateral qualquer. O INSS deseja que a pessoa volte ao trabalho e a empresa não o aceita. Esse é uma situação do limbo previdenciário muito comum. Exatamente. E nessa circunstância, a primeira dica para o trabalhador é que ele, então, peça um atestado desse médico da empresa, desse médico do trabalho, dizendo que a empresa não o aceita lá, dizendo que ele permanece incapaz para o trabalho. Esse documento, segundo algumas decisões do TST, é fundamental. Por quê? Porque algumas decisões do TST, elas atribuem, TST, para quem não sabe, o Tribunal Superior do Trabalho, essas decisões atribuem ao empregado o ônus de comprovar essa recusa ao retorno ao trabalho. Então, o trabalhador deve se apresentar à empresa. Se a empresa disser, olha, você permanece incapaz para o trabalho, então peça um atestado médico nesse sentido. E aí vai depender qual o interesse desse trabalhador. Se ele concordar com o empregador, no sentido de ele também se considerar incapaz para o trabalho, ótimo. Ele terá mais um documento da empresa reafirmando essa incapacidade. Para quê? Para ajuizar aquela ação previdenciária contra o INSS. O problema é que, às vezes, por N motivos, vamos imaginar, a pessoa recebe um salário maior do que seria o seu auxílio-doença. Ele recebe um salário de 6, 7, 8 mil reais, mas o auxílio-doença é calculado pela média das contribuições de todo o PBC, que pode puxar para baixo. E aí, nesta situação, o empregador... Eu acho que está tendo microfonia aí, Marcelo, se puder baixar o volume. O empregador recusa o retorno, mas o empregado pensa, eu prefiro voltar ao trabalho do que receber menos do INSS. Não, e aí, então, o empregador não deseja o retorno do empregado, mas o empregado deseja voltar. Só deixa, Guilherme, depois tu me refaz essa pergunta, só deixa eu explicar o finalzinho daquela primeira hipótese que a gente estava dizendo, porque aí ele entra, a empresa disse, olha, o senhor não pode retornar, você permanece inapto ao trabalho. Então ele entra com uma ação contra o INSS.
juntando inclusive esse documento da empresa. Aí vai ser feita uma perícia judicial nessa ação movida contra o INSS. Se essa perícia judicial constatar que ele realmente está capaz para o trabalho, esse trabalhador poderá postular do empregador o pagamento dos salários de todo esse período de discussão. Por quê? Porque o TST entende que a competência para dizer se um trabalhador está ou não incapaz para o trabalho é do órgão previdenciário. Então, se a empresa assumiu essa competência e errou, assumiu indevidamente. Então, aquele período todo de afastamento, de discussão lá no processo judicial contra o INSS, o trabalhador poderá buscar salários durante esse período do seu empregador, que quando ele se apresentou, disse a ele que ele estava incapaz para o trabalho. Ou seja, alguém vai pagar. Alguém vai pagar a conta por um motivo natural, porque alguém está errado, algum dos médicos está errado, ou o cidadão está capaz para o trabalho ou ele não está. Então alguém errou. E ainda eu faço uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu gostaria que tu explicasse. Ainda que o empregado, e se o empregado estiver equivocado, o empregado achava que estava incapaz, acreditava estar incapaz, ficou 3 anos brigando com o INSS, não voltou ao trabalho, ficou lá 2, 3 anos brigando com o INSS, e no final desses 2, 3 anos ele foi constatado que ele estava capaz. Tá, e a empresa? Qual foi a postura da empresa? A empresa disse que ele... E a empresa também disse que ele estava incapaz. A empresa também recusou o cidadão. É que se a empresa disse que ele estava incapaz, ele foi até a empresa deu um documento dizendo, olha, aqui você não trabalha, e se ele brigou com o INSS durante 3 anos, e no final o veredito foi que ele estava capaz, ele pode cobrar da empresa. 3 anos de salário. 3 anos de salário atrasado. 3 anos de salário atrasado. Por quê? Porque a empresa disse que ele estava incapaz e depois ficou provado que não, que a empresa errou, que ele estava, na verdade, capaz para o trabalho. Então, ele poderia cobrar. Mais adiante, eu farei perguntas que interessarão os empregadores, mas ainda estamos falando do empregado. Tá. O empregado está lá no limbo previdenciário e ele deseja o retorno para o trabalho porque ele acredita que o INSS está correto em lhe dar alta. A empresa não deseja de jeito nenhum que ele retorne. E ele, empregado, não deseja sequer brigar com o INSS. Com o INSS. Porque quer voltar para a empresa, onde tem um salário maior, por exemplo, que o benefício previdenciário. O que ele faz? Ele tem o direito de retornar, porque conforme as decisões do TST, a competência para definir quem está ou não capaz para o trabalho é da autarquia, é do INSS. Se o INSS diz que aquele trabalhador está capaz para o trabalho, e se ele também se considera capaz para o trabalho, ele tem que se apresentar na empresa. E se a empresa disser, não, aqui você não vai trabalhar, a empresa teria que, então, solicitar em nome próprio, isso até é uma área que tu atua, Guilherme, fazer a solicitação do benefício por terceiros, do benefício de auxílio-doença ou a incapacidade temporária. E tentar... O decreto que regula o INSS permite que um terceiro encaminhe o pedido administrativo de auxílio-doença. Isso, exatamente. Então, a saída para a empresa seria essa. Agora, se a empresa... Aí o empregado que já não quer receber, já não deseja receber o auxílio-doença, vai na perícia dizendo para o médico perito que ele está apto, que ele sente bem. Sim, na realidade se aplica aí o quê? O tempo à disposição. Se a autarquia diz que eu posso trabalhar, eu entendo que posso trabalhar, me apresento à empresa dizendo isso e levando o resultado do INSS, pegando um protocolo, se a empresa quiser me deixar em casa, é tempo à disposição. Se configura aí a hipótese do artigo 4º da CLT que prevê tempo à disposição do empregador. A empresa vai ter que pagar salários para ele, ainda que fique em casa. Isso é mais presente, essa postura resistente da empresa, quando o empregado ficou muito tempo afastado e aquela vaga está ocupada, a empresa já está reorganizada, ou em situações em que envolva responsabilidade civil. Imaginando um motorista de ônibus, motorista de caminhão, que
toma medicação que provoca sonolência, por exemplo. A empresa será responsável em caso de acidente. Sim. Nesse caso, o empregador tem os seus motivos para relutar em aceitar aquela pessoa de volta. Existe, inclusive, um interesse social. O que o senhor recomenda para o empregador? Na realidade, o empregador ele vai ter que buscar esse auxílio-doença encaminhado por terceiros, comprovar que essa medicação que ele está tomando causa sonolência e que isso vai trazer uma exposição a risco. E que, na verdade, a incapacidade, sendo ela ou intermitente ou em decorrência da própria medicação, ela existe. Ele vai ter que comprovar, o empregador terá que comprovar perante a autarquia que aquela hipótese é sim uma hipótese de incapacidade. Talvez não pela parte psiquiátrica regular, digamos, mas pela medicação que ele está tomando, que causa uma sonolência e que isso poderá trazer consequências trágicas, inclusive. Aí o empregador entra como legitimado nessa história para tentar fazer valer o seu direito de não querer ser responsabilizado numa hipótese de uma indenização por um acidente de trânsito. Um acidente de trânsito, eu estou usando o exemplo do caminhoneiro, mas serve para qualquer atividade. Existe a situação do empregado que ficou, que não se reciclou ao longo do período, ficou muito tempo em auxílio-doença e se tornou obsoleto frente a novas tecnologias, por exemplo. E aí a pessoa não está mais capaz para o desempenho da atividade pela sua obsolescência, pelo seu período de afastamento. E o empregador não é um vilão quando ele se preocupa com isso. O empregador, na verdade, ele pode ou fazer uma readaptação ou adotar essa postura que nós falamos agora, buscar comprovar que aquele trabalhador está sim incapaz para o trabalho diante de circunstâncias que são inerentes à própria doença, como a medicação, os efeitos colaterais, enfim, ou tentar a readaptação desse trabalhador para uma outra função que seja compatível. Doutor Marcelo, por favor, agora falemos sobre a demissão discriminatória. Um alerta que se faz para empregados e empregadores, porque eu me coloco no lugar do empregado e me coloco no lugar do empregador. Eu tenho uma empresa, tenho um empregado que ele está menos qualificado do que estava antes. Ele tem sequelas psiquiátricas ou qualquer uma que seja. Ele não produz o que produzia antes. E eu posso demiti-lo? Ele ficou 3 anos de auxílio-doença, voltou, o INSS diz que ele está apto, ele acha que está apto, mas eu acho que não está. Posso dizer, bom, beleza, está demitido? Olha só, nós não podemos despedir um trabalhador que esteja incapaz para o trabalho. Ou também não podemos despedir alguém por um ato de discriminação. E nesse ato de discriminação, não se trata apenas de sexo, raça, orientação sexual, enfim. Pode haver uma discriminação em função da saúde debilitada desse trabalhador, certo? Então, a empresa tem que tomar cuidado para que essa despedida não configure um ato discriminatório. E como ela faz isso? Se essa empresa quiser despedir um trabalhador por conta, digamos assim, que ele não serve mais para o trabalho, ele está doente, uma doença crônica e não serve mais para o trabalho. Nessa hipótese, me parece que seria uma hipótese de discriminação. E aí, a configuração dessa discriminação vai se dar através de uma ação judicial. Nesse caso, o ônus seria do trabalhador, o trabalhador que teria o ônus de comprovar, porque não é uma doença estigmatizante. As doenças estigmatizantes, elas se cria uma presunção de que aquela despedida foi discriminatória, e aí o ônus da prova seria da empresa de provar que não foi, mas num caso de não ser uma doença estigmatizante, como HIV e outras, o ônus seria do trabalhador. Tá? Mas, comprovado que esse ato foi um ato discriminatório, esse trabalhador ele teria, na verdade, poderia optar entre 2 situações previstas em lei.
Ele poderia pedir a sua reintegração ao trabalho com o pagamento dos salários do período, ou ele pode dizer o seguinte: eu não voltarei mais a essa empresa, porque essa empresa me discriminou, não quero mais saber deles e quero a indenização pelo período dobrado. Em vez de receber da maneira simples e ser reintegrado, ele pode optar: eu não quero ser reintegrado e fazer o pedido dobrado. Então, essas seriam as alternativas para o trabalhador despedido de maneira discriminatória. E agora, Guilherme, não me lembro da tua pergunta. Minha pergunta é preventiva. Eu tenho uma empresa, o meu empregado, vamos imaginar, ele é dependente químico. Ele tem uma doença psiquiátrica. Aí, ele fica em auxílio-doença durante algum período e tem alta do INSS. Eu acredito que ele não está capaz para dirigir o meu caminhão. O INSS acredita que ele está capaz e ele também acredita que está capaz. Mas como eu não quero correr o risco, porque na minha cabeça ele não está capaz, eu não quero correr o risco de ter que indenizar outras pessoas por um eventual acidente. Vamos imaginar, porque ele toma medicação que traz efeitos colaterais ou pelo motivo que for. E ele se recusa, ou ele voltou ao INSS, o INSS fechou a porta na cara dele de novo. E eu não quero entregar o caminhão para ele. E não tenho onde realocá-lo na minha empresa. Se eu demiti-lo, eu corro o risco de ter uma condenação futura por demissão discriminatória. Se eu não demiti-lo, eu terei de pagar o salário ou para ele não trabalhar, ou me submeter ao risco de ele trabalhar nos padrões de segurança que violam os meus parâmetros. O que eu faço, doutor? Nessa situação, não vai ter... Tu não vai querendo te levantar para ir embora, né? Uma pergunta... Eu avisei que eu ia apertar. Não, a resposta é simples. Não tem uma solução jurídica. Ele tem essas aí que tu já apresentou. Se o trabalhador está dizendo que pode trabalhar e a autarquia dizendo que sim, que ele está capaz para o trabalho, ou a empresa deixa ele em casa, recebendo salário, ou a empresa faz uma readaptação para uma outra função, que nem sempre é possível. Ou a empresa despede, correndo o risco de uma despedida discriminatória. Ela não tem como evitar esse risco. Não tem. Ele vai ter que escolher o menos pior. E diante dessas circunstâncias, ele vai ter que escolher o que é menos pior. Está lá no artigo 2º da CLT, eu sempre brinco muito com isso. Está bem no início da CLT, para quem quer se aventurar a ser empregador, e infelizmente no nosso país é uma aventura, é muito difícil ser empregador no nosso país, mas está lá, no início da CLT já está dito. Empregador é aquele que assalaria e que assume os riscos do negócio, ou melhor, que assumindo os riscos do negócio, dirige a prestação de serviço. Então está bem claro que existe o risco, só o fato de eu me tornei empregador, eu já estou assumindo riscos. E nesse caso específico, Guilherme, ele vai ter que escolher entre o menor risco, porque não existe uma saída segura nesse caso. Isso, e aí agora eu faço um comentário mais social do que técnico jurídico. Inibe o empregador de contratar alguém, por exemplo, que teve no passado um histórico de algum problema. Porque se eu contratar alguém que no passado teve uma doença X ou doença Y, que pode ter uma recaída, eu pensaria 2 vezes antes de contratá-lo. Mas aí tu está incidindo numa prática discriminatória prevista na Lei 9.029 de 95 e também na Constituição, tá? Porque tu não tem o direito de ficar investigando a vida passada daquela pessoa para saber se já teve doença A, B, C, D ou E, né? Tu não pode fazer de um processo seletivo um processo absolutamente intransponível, né? Tu já teve isso, já teve aquilo, tu já teve aquele outro. É claro que eu não estou falando aqui, por exemplo, de uma circunstância específica. Vamos imaginar um exemplo de eu perguntar para um cidadão se ele tem alergia a pelo de gato, porque eu tenho uma pet e ele vai dar banho em gato, em cachorro. Bom, isso é uma circunstância específica e não me parece ser uma prática discriminatória. Então, eu tenho um bar e o meu candidato à vaga de barman fez tratamento contra o alcoolismo, mas ele já está há 2 anos sem ter nenhuma recaída.
Se isso seria uma prática discriminatória? Exato. Cara, acho que vai depender. Eu não tenho uma resposta. Direito não é matemática, assim, eu não tenho uma resposta absoluta para te dar. Tá? Eu acho que, em princípio, não seria uma prática discriminatória, porque eu estaria prevenindo, até cuidando da saúde desse trabalhador ao não contratar uma pessoa que já sabe, tem um problema X para essa vaga de emprego. Mas, por exemplo, alguém que tenha medo de altura, numa entrevista, tem medo de altura, não, porque tem que trabalhar limpando vidros em prédios Altos. Sim. altos. Aí o que é isso? Não é uma prática discriminatória. O cara que tem medo de altura, eu posso excluí-lo do meu critério técnico para contratação. Mas, é muita casuística. É muito casuística. O que eu penso, qual é a conclusão que eu chego? Não existe segurança jurídica para o empregador, correto? Concordo integralmente. E assim, em se tratando de justiça do trabalho, veio a reforma trabalhista dizendo que teríamos mais segurança jurídica e, na verdade, não temos mais segurança jurídica, até porque, e aí a culpa é do próprio judiciário, o próprio judiciário, ou segmentos do judiciário, não aplicam a reforma trabalhista. Então, nós temos um exemplo bem simples também. Nós temos o horário considerado noturno das 22 horas da noite até as 5 da manhã. Esse é o horário considerado noturno pelo legislador. Aí vem a Justiça do Trabalho e diz que o adicional noturno deve ser pago até o final da jornada e não só até as 5 da manhã. Então, se a jornada acabar às 7 da manhã, deve haver o pagamento também dessas horas complementares. Enfim, nós não temos a segurança jurídica realmente não é o forte do nosso país, Guilherme. E isso afasta, sem dúvida alguma, muitos empregadores daqui. Perfeito. Doutor Marcelo, começamos falando sobre limbo previdenciário. A pauta de hoje, para você que está em casa, ela foi inspirada num questionamento que eu recebi lá no meu canal Saiba Direito, então resolvi trazê-lo aqui para a Rádio Armazém. Se você tiver algum assunto, não prometo a prestigiar todas as sugestões que recebo, mas se você tiver algum assunto e deseja cooperar, sugerir, fique à vontade. Se você tiver algum tema e conhecimento para debater, para cooperar na evolução do universo, as portas estão abertas. E você será muito bem-vindo aqui no programa Saiba Direito e no canal Saiba Direito do YouTube. Doutor Marcelo, considerações finais, dicas para empregados e empregadores ao final, por favor. Pois bem, eu gostaria de deixar hoje o seguinte recado para os trabalhadores, tanto na questão envolvendo o limbo previdenciário, quanto na questão envolvendo a despedida discriminatória. Você, trabalhador, que teve a sua alta previdenciária, se apresentou na empresa e a empresa disse que não era o caso de retorno, que estava incapaz para o trabalho, saiba que, se eventualmente a ação contra o INSS for julgada improcedente, você terá direito contra esse empregador de receber os salários do período. Ponto. Em relação à dispensa discriminatória, você que teve uma alta previdenciária, ficou 2 anos afastado, retornou para a empresa e sumariamente foi despedido, como aliás tivemos casos aqui no escritório de um trabalhador que era contratado de uma empresa, um grande supermercado aqui do Rio Grande do Sul, ficou afastado um ano, teve a sua alta previdenciária, retornou para a empresa, 2 dias depois foi despedido. Nós conseguimos, nesse caso específico, comprovar que aquela despedida foi um ato de discriminação e obtivemos, então, o direito à reintegração desse trabalhador. Então, a dica é essa: procure um advogado de sua confiança se você está ou no limbo previdenciário ou foi despedido de maneira discriminatória logo após o gozo de um benefício previdenciário. Perfeito, muito obrigado, doutor Marcelo. E você que está em casa, agora me diga nos comentários se eu estava certo ou estava errado nos comentários iniciais lá no início da entrevista. Me diga você, porque eu estou cada vez mais convicto que a minha percepção estava corretíssima, doutor Marcelo. O cara mais inteligente, mais fodão que eu conheço na área previdenciária, na área trabalhista.
Um grande abraço, Marcelo. Um grande abraço para você que está em casa e até o próximo programa.